Senhor, obrigado por essa oportunidade de estar aqui diante do Senhor, na Tua presença. Senhor, toca o nosso coração e fala conosco nesta manhã. Amém. Amém. Irmãos, nessa manhã nós vamos continuar compartilhando a palavra de 1 Coríntios, né? E nós já estamos nos aprofundando pelo menos nos 2 primeiros capítulos deste livro. E o Senhor tem falado bastante conosco. Nós podemos, através dessa carta, ver a nossa própria condição, quem nós somos. Esse cântico que nós acabamos de cantar, né? Ele narra para nós uma experiência tão profunda do apóstolo Paulo, que está registrado ali em Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36. Paulo fala, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, essa composição, essa que nós cantamos, que faz parte do livro de Romanos, ela foi feita quando Paulo passou por Corinto. Quando ele deixou a cidade de Éfeso, ele precisou sair de Éfeso. Então, ele passou pela Macedônia e depois ele passou pela Caia, quer dizer, passou por Corinto. E ali, parece-me que ele ficou cerca de 3 meses. E naquele período em que ele esteve em Corinto, ele escreveu a carta aos Romanos. E esse trecho espetacular, maravilhoso, que mostra o nível da comunhão que o apóstolo Paulo tinha com o Senhor Jesus, ele escreveu ali naquela ocasião, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então Paulo, irmãos, ele foi uma pessoa que ele teve uma experiência extremamente profunda com o Senhor. Ele pôde dizer que ele deixou todas as coisas, considerou todas as coisas como lixo, como refúgio, por causa da excelência, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso está em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Ele tinha esse nível de experiência com o Senhor. O conhecimento que ele tinha do Senhor era um conhecimento sublime, era um conhecimento excelente, irmãos. Por causa dessa experiência, dessa comunhão, ele considerou tudo como lixo, tudo como refúgio, tudo como fezes, na verdade, a tradução, fezes, para que ele pudesse conseguir, para que ele pudesse ganhar de Cristo. E, irmãos, quando ele fala, eu considerei tudo como perda, realmente ele tinha muita coisa a perder, irmãos. Porque Paulo, então Saulo, porque ele tem o nome de Saulo, que é o nome hebraico dele, mas ele tem também o nome Paulo, porque é o nome romano dele, porque ele é cidadão romano, porque ele nasceu em Tarso, da Cilícia,
que pertencia ao Império Romano. Então ele tinha o nome de Paulo também, mas ele também era Saulo, né? E esse Paulo, ele cresceu aos pés de Gamaliel, irmãos, que era um dos maiores eruditos daquela época, profundo conhecedor do hebraico, da Torá, dos profetas. Eu quero falar isso para vocês porque Paulo tinha muita coisa para perder, para se entregar por esse caminho. É por isso que eu estou falando sobre isso. Ele, irmãos, o que Paulo fez? Ele cresceu desde muito criança, muito pequeno, aos pés de Gamaliel. Ele foi orientado, ele foi preparado. Ele se tornou um erudito, um profundo conhecedor das Escrituras, dos profetas, da Torá, da lei, irmãos. Ele foi preparado para ser um rabi, um rabino, irmãos, um líder da sinagoga. Ele se tornou um mestre da lei, uma pessoa extremamente preparada. Mas, irmãos, no caminho de Damasco, aquele homem, irmãos, que saiu para matar aqueles que estavam no caminho, para assolá-los, para matá-los, para persegui-los, para levá-los presos de volta a Jerusalém. Ele tinha a carta dos principais sacerdotes. Olha a moral que ele tinha diante da liderança religiosa. Ele tinha carta para prender, para levar, para acabar com aqueles que estavam no caminho, que era a vida da igreja em Damasco, aqueles que invocavam o nome do Senhor em Damasco. Esse era o sinal, essa era a identidade dos irmãos da igreja em Damasco. Ele sabia exatamente onde eles estavam, porque eles eram aqueles que invocavam o nome do Senhor. Eles tinham uma identidade, nós temos uma identidade. Nós invocamos o nome do Senhor. Amém, irmãos? Quando Paulo estava no caminho de Damasco, irmãos, ele foi surpreendido, ele não contava com isso. Jesus apareceu para ele. Uma luz brilhou ao redor dele, uma luz mais brilhante do que o sol ao meio-dia. Você consegue entender, você consegue acreditar que haja uma luz mais forte do que o sol do meio-dia? É a luz de Deus, é a luz divina que rodeou Paulo. Paulo caiu, ele estava com a comitiva dele, todos caíram. E do meio daquela luz que brilhava ao redor de Paulo, sabe, irmãos, quando você está dirigindo o carro, né? Está na estrada à noite, às vezes vem um farol do carro em sentido contrário, ele atrapalha um pouco a sua dirigibilidade, tão forte que aquela luz, você chega a fechar um pouco assim o olho, às vezes você sinaliza para a pessoa que esqueceu de colocar a luz baixa, não é verdade, irmãos, para cruzar o veículo. Aquela luz já é uma luz que nos atrapalha, irmãos, que prejudica a nossa visão. Você imagina aquela luz, ele ficou cego, irmãos. Mas no meio daquela luz veio uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe, irmãos, Paulo nasceu por volta do ano 4, ano 5, depois de Cristo. Ele se converteu por volta do ano 34, 35, com cerca de 29, 30 anos de idade, ele se converteu. Ele estava naquela região quando Jesus foi crucificado, ele sabia de tudo. Ele estava em Jerusalém, cresceu aos pés do grande mestre Gamaliel, ele sabia de tudo. Como eu persigo a Jesus? Ele acabou de ser crucificado. E eu estou perseguindo aqueles que continuam buscando esse Jesus que morreu. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, Paulo, ele é uma pessoa diferenciada. Paulo é uma pessoa, aquela pessoa fora da curva, você entendeu? Paulo já, na cabeça dele, naquele momento, muita coisa aconteceu. Naquele momento ele falou, quem és tu, Senhor? Naquele momento ele se converteu. Naquele momento ele viu, irmãos, que
ele estava perseguindo Jesus, porque perseguia os do caminho, que aqueles do caminho eram Jesus, eram identificados com Jesus, eram Jesus. Ele teve a revelação de Cristo como a cabeça, e a igreja como seu corpo. Ele foi o único que viu isso na Bíblia, irmãos. E ele viu que todos nós, irmãos da igreja, todos nós somos membros desse corpo, que temos dons, que precisamos servir, que precisamos funcionar, para que o corpo de Cristo, a igreja, seja uma igreja saudável. Amém, irmãos? Ele viu isso. Entra então Saulo lá em Damasco, e lá você vai ver o que vai acontecer. E lá, irmãos, depois de 3 dias orando e jejuando, 3 dias orando e jejuando, e cego na casa de uma pessoa chamada Judas, ele ficou ali, irmãos, 3 dias sem comer, 3 dias orando, irmãos, revendo a experiência dele, reconsiderando os fatos. 3 dias, irmãos. Aí ele viu que um irmãozinho da igreja, um irmãozinho comum da igreja, que não tinha liderança na igreja, chamado Ananias, que foi Ananias enviado por Deus, porque Deus apareceu numa visão por causa de Saulo para Ananias, irmãos. Deus apareceu para esse irmãozinho da igreja em Damasco, irmãos. E ele falou para Jesus: Jesus, esse homem veio para cá para matar a gente. E eles já estavam todos, sabiam que Saulo ia para lá para matá-los, para pegá-los, para persegui-los. Os irmãos estavam com medo. Mas Jesus falou: vai, porque esse é um instrumento, é um vaso escolhido. Eu o escolhi. Ele é meu. Os judeus, os religiosos mataram Estevão. Eles apedrejaram aquele jovem Estevão que me seria tão útil, tão promissor na vida da igreja. Mas agora eu vou saquear o reino das trevas. Eu vou trazer Saulo para o meu reino. É isso. Então, irmãos, Saulo foi batizado e começou a pregar o evangelho, começou a pregar que Jesus é o Cristo, irmãos. E depois Saulo, irmãos, depois de um tempo, ele foi para as regiões da Arábia, não sabemos exatamente quanto tempo ele ficou lá, mas ele teve um retiro espiritual para poder continuar nessa comunhão, ele e o Senhor. E ali o Senhor mostrou o seu evangelho para ele. O evangelho de Paulo foi o evangelho pregado diretamente pelo Senhor a ele. Ele não recebeu o evangelho de uma pessoa como nós. O próprio Senhor começou falando dele no caminho de Damasco e continuou falando do evangelho nas regiões da Arábia, no tempo que ele esteve lá, naquele retiro espiritual, ele e o Senhor, irmãos. E aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 13, fala assim: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Ele não era fraco não, irmãos. 14, e na minha nação, quanto ao judaísmo, eu era um líder, eu avantajava-me, eu tinha liderança, eu sobrepujava a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, que me deixaram aos pés de Gamaliel, para que eu aprendesse desde a minha infância a palavra, as escrituras. Os meus pais eram extremamente zelosos das tradições de Israel. Versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e a melhor tradução aqui é: quando, porém, ao que me separou desde o ventre da minha mãe. Isso que aconteceu com Paulo, aconteceu comigo também. Isso que aconteceu com Paulo, aconteceu com você. Ele te separou.
Eu não sei por que ele fez isso comigo. Mas desde o ventre da minha mãe, ele me separou. E ele separou Paulo, irmãos. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou no tempo, e me chamou no caminho de Damasco, e ele me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse, para que eu pregasse o Filho de Deus entre os gentios. Ele me entregou o ministério para aqueles da incircuncisão, porque os da circuncisão são os judeus. Eu posso pregar em Roma, eu posso pregar em todo lugar, que não seja ali os judeus, ali na Judéia. Eu posso pregar o evangelho na Cilícia, eu posso ir para Roma, eu posso ir para a Espanha se eu quiser, eu posso fazer isso. Ó Senhor Jesus, pregasse entre os gentios sem detença. Eu não consultei carne e sangue, quer dizer, eu não consultei homem algum, eu não ouvi ninguém. Eu não ouvi ninguém, eu não subi para os apóstolos que eram antes de mim. Eu não ouvi ninguém, eu só ouvi aquele que falou comigo, Jesus. Nem subi para Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Bom, eu falei isso para vocês para introduzir esse Paulo, que é o autor da carta aos Coríntios. O tema da nossa mensagem da manhã é a revelação pelo Espírito das profundezas de Deus. A revelação pelo Espírito das profundezas de Deus. Nós vamos ver, o trecho que nós vamos ver é 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 até o 16. E eu vou compartilhando e a gente vai comentando os versículos. Mas ainda, irmãos, com relação a essa carta, né? Paulo, ele esteve 1 ano e meio em Corinto. Corinto era o principal centro econômico do que se chama Grécia hoje. O principal centro econômico. É lógico, Atenas era muito importante, mas Atenas era o centro relacionado à filosofia, aos intelectuais, aos cabeções da época, né? Estavam todos ali na ágora, debatendo filosofias e tudo mais, né? Pitágoras, aquela turma toda lá, certo? Mas em Corinto era o negócio, era dinheiro, porque Corinto era uma cidade que ficava ali no litoral, né? Ali no litoral tinha um porto ali próximo, e tinha rotas comerciais, navios que vinham trazendo mercadorias, eles importavam mercadorias, eles exportavam mercadorias, era uma cidade, vamos dizer assim, cosmopolita, quer dizer, tinha pessoas, muitos estrangeiros ali naquele lugar, tá certo? Cerca de 500 mil habitantes naquela época, progresso, dinheiro, desenvolvimento, pecado, luxúria, fornicação, imoralidade, adultério. Tinha um ídolo lá, Afrodite, a mulher do amor. Na verdade, não tem nada de amor nisso. A mulher da promiscuidade, a mulher do pecado, que tinha cerca de 1000 mulheres prostitutas cultuais, que cultuavam Afrodite e que durante as noites desciam do templo de Afrodite, que ficava no alto da montanha, e iam ali para cidade de Corinto, né, para o centro de Corinto, para se prostituírem, irmãos. A cidade era barra pesada, irmãos. Mas o evangelho chegou lá, porque Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes. Olha só um pouco da turma dos irmãos que entrou na igreja em Corinto. A turminha lá, vamos ver. Capítulo 6, 1 Coríntios, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, que são fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. É a Bíblia, é a Bíblia.
Aí ele fala o versículo 11. Tais fostes alguns de vós, irmãos da igreja em Corinto. Ladrões, roubadores, efeminados, sodomitas, se converteram, creram e tiveram a sua vida mudada. Por causa do poder do Evangelho. Deus ama o mundo inteiro. Deus ama as pessoas deste mundo. O amor de Deus é um amor incondicional, como nós cantamos, capaz de dar o seu Filho para os piores pecadores dessa terra, por amor a eles. Por isso nós também devemos amar as pessoas. Nós também devemos considerar as pessoas. Nós devemos amá-las porque Deus as amou. Nós devemos amar os irmãos, porque os irmãos são amados de Deus. Amém, irmãos? Veja, irmãos, tais fostes alguns de vós. Essa é a situação dos irmãos da igreja de Corinto ali. Na verdade, irmãos, o Evangelho chegou naquela cidade. E quando Paulo chegou em Corinto, ele chegou sozinho, irmãos, em Corinto. Ficou 1 ano e 6 meses lá, porque os cooperadores ficaram lá na região da Macedônia. Ele chegou só naquela cidade, irmãos, em Corinto. Depois ele encontrou ali a casa de Áquila e Priscila, e aí eles começaram a cooperar juntos pela pregação do Evangelho naquela cidade. Tá certo, irmãos? Mas 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Paulo, irmãos, é o princípio do corpo, ele nunca escreve uma carta sozinho. Ele nunca faz nada sozinho. Ele faz as coisas com os irmãos. Ele compartilha com os irmãos. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo, ele está escrevendo essa carta, na verdade, essa carta é a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, porque Paulo já havia escrito uma primeira carta aos Coríntios, como diz ali em 1 Coríntios 5, ele escreveu uma outra carta para os irmãos, a primeira carta, essa seria a segunda, mas a primeira carta não está no cânon da Bíblia, por isso essa é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, entenderam? Amém, irmãos? Então, Paulo escreveu porque ele ficou sabendo, por meio daqueles que eram da casa de Cloé, que havia contendas entre os irmãos, que havia divisão entre os irmãos. Paulo, ele estava em Éfeso quando ele escreveu essa carta. Ele escreveu por volta do ano 59, depois de Cristo. Ele escreveu na parte final do período em que ele ficou em Éfeso. Ele ficou 3 anos em Éfeso. Na parte final desses 3 anos, ele escreveu para os coríntios, porque ele recebeu esses de Cloé, que era uma irmã abastada, comerciante, empreendedora, empresário, uma irmã rica. Ele recebeu essas pessoas, esses mensageiros da Cloé. Olha, aqui está a correspondência da nossa irmã Cloé. Conhece a irmã Cloé da igreja de Corinto? Claro que eu conheço a Cloé. Oramos, invocamos, eu visitei a Cloé, conheço, ela mandou essa correspondência para você, Paulo, lá em Éfeso, estavam lá em Éfeso, foram lá. Aí ele recebeu a carta e ele viu que havia divisão na igreja em Corinto. Versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos de Cloé, não tem essa palavra casa, não tem oikos aqui na versão, no original grego, é pelos de Cloé, não é família de Cloé, são os servos de Cloé, os empregados de Cloé, pelos de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. A igreja estava dividida em 4 partes, eles não são fracos não, irmãos, quando é para dividir, é para dividir mesmo. Eles são intensos, vão dividir, vamos mesmo. Eu vou para o Paulo, eu vou para o Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. 4 grupos dentro da igreja. Seria muito simples para Paulo, ele poderia considerar, bom, são todos irmãos, todos creram, eu preguei o evangelho para eles, tudo bem, então,
Vocês estão em Corinto, então vamos ser a igreja em Corinto. Pode ter ali no bairro onde estão os de Paulo, no outro bairro onde estão os de Apolo, outro bairro os que estão de Cefas, que é Pedro, e também pode ter o grupo, afinal de contas, vocês podem promover a unidade da congregação. Vocês podem promover a unidade da eclesia, da congregação, da assembleia. Basta vocês serem um na congregação em que vocês estão, está tudo bem. Porque pode ter igrejas aí na mesma cidade, pode ter outras, não tem problema nenhum. Ele podia ter feito isso, mas ele não fez isso. Ele falou uma mensagem. A mensagem que ele falou foi a mensagem da cruz. Porque a cruz elimina diferenças. A cruz trata com orgulho. A cruz trata com o velho homem. A cruz trata com a nossa carne. A cruz aniquila os nossos conceitos. A cruz, irmãos, nos substitui, faz com que nós sejamos transferidos de um velho homem para uma nova criação. Para praticarmos a unidade. Se você não tiver a cruz aplicada na sua vida, você não consegue ser um. Você é uma pessoa crítica, que tem diferenças, que tem divergências, que olha mal para os outros, que mal cumprimenta os outros, que tem suas opiniões, que tem seus conceitos, e que muitas vezes se aconselha com um ou outro para fortificar aquilo que você pensa, para fortalecer o que você pensa. Irmãos, nós precisamos da cruz na nossa vida. Nós não somos nada, irmãos. Nós não somos nada. Nós somos as coisas loucas deste mundo. Nós somos as coisas desprezíveis deste mundo. Nós somos as coisas que não são, para reduzir a nada as coisas que são, para envergonhar aqueles que acham que são alguma coisa. Amém, irmãos? Por isso, irmãos, vamos ser simples na vida da igreja. Vamos praticar unidade, porque se não tiver unidade, não tem bênção. Se não tiver unidade na vida da igreja, a bênção vai vazar. E a bênção pode vazar por sua causa, que está dividido. Que tem coisas no coração. Irmãos, nossa responsabilidade é grande, irmãos. Ah, mas eu sou um irmão aqui na igreja. Não, nós precisamos ser um. Nós não temos para onde ir. Aqui, o Paulo, então, ele vem, irmãos, ele roga. O meu rogar é para que todos vocês falem a mesma coisa. No mundo, as pessoas no mundo prezam a diversidade de opiniões, a democracia, cada um pensa de um jeito. É como diz aí, democracia, né? Tem uma inicial que começa com demo, né? Demo, né? Mas não, lógico, eu estou só ironizando, né? Mas não é isso aí que... Você está entendendo? Não é nesse sentido que é. Mas é muita opinião, eles gostam de opiniões, gostam disso. Mas na vida da igreja, irmãos, nós precisamos ser o mesmo falar. Olha só, irmãos. Eu rogo que faleis todos a mesma coisa, versículo 10. Eu rogo que não haja entre vós divisões. Eu rogo que vocês possam ser inteiramente unidos. Aqui, ele fala inteiramente unidos porque está a igreja fragmentada como um vaso quebrado. O vaso quebrou. Agora nós precisamos pegar os cacos e fazer com que o vaso seja recomposto. A igreja seja novamente, inteiramente unida. É esse o sentido da palavra. É reparar. Esse é o sentido. Inteiramente é consertar o que está partido. O que está dividido. Tá certo, irmãos? Irmãos, essa questão da unidade é séria. Essa questão da unidade não é uma questão de entender na mente, na racionalidade. É uma questão do Espírito. É uma questão do Espírito, irmãos. Tá certo? E nós estamos aqui, irmãos, para dar testemunho da unidade. Ah, mas vocês são melhores, vocês são exclusivistas, vocês são melhores do que os outros. Nós não temos nenhuma exclusividade. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que os nossos irmãos que não se reúnem conosco. Nós cremos que
há irmãos que não se reúnem conosco que serão vencedores, porque eles estão vivendo fielmente de acordo com aquilo que eles ganharam de Jesus. Se eles viverem fielmente de acordo com aquilo que eles ganharam de Cristo, pode estar no catolicismo, nas denominações protestantes, podem estar onde eles estiverem, eles serão o filho varão, eles serão as primícias do Senhor. Sabe por quê? Porque eles são fiéis àquilo que eles receberam da parte de Deus. Isso é ser exclusivista? Isso é ser melhor do que os outros? Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós temos um papel aqui. Qual que é o nosso papel? Pregar o evangelho do reino. Pregar o evangelho do reino, que é pregar Cristo e a igreja. Cristo e a igreja, o corpo de Cristo, Cristo a cabeça, a igreja o seu corpo. Nós só estamos aqui para isso, para sermos um pequenino rebanho do Senhor na terra. Nós sabemos que há muitos irmãos na cidade, nós respeitamos a todos os irmãos, todos os grupos onde os irmãos se reúnem, são nossos irmãos, são filhos de Deus, e nós temos de amar todos os filhos de Deus. Não somos melhores do que os irmãos, mas Deus nos incumbiu de algo, irmãos. Do quê? Estamos aqui para dar o testemunho da unidade. Amém, irmãos? Para que o Senhor possa edificar a igreja e assim Ele possa voltar. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos entrar na mensagem agora? Oh, Senhor. Capítulo 2, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos, aqui a palavra testemunho no grego é o mistério de Deus. Então, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então, Paulo está dando um testemunho, irmãos, daquele período inicial, quando ele foi sozinho para Corinto. Quando ele chegou em Corinto, irmãos, ele estava só. E quando ele foi anunciar o mistério de Deus, que é Cristo, proclamar Cristo, pregar Cristo, irmãos, ele não procurou fazer um belo discurso. Ostentação de linguagem é um belo discurso, uma bela oratória, muita eloquência. É aquele que fala bonito. Ele fala bonito. Entendeu? Então Paulo, ele não se preocupou com essa coisa de falar bonito, de ter um discurso superior, de usar sabedoria humana. Versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Irmãos, Paulo sabia muito, irmãos. Ele decidiu não saber. Ele não queria debater conhecimento com os filósofos gregos. Ele não estava lá para isso não, irmãos. A mensagem que ele queria falar para os irmãos era uma mensagem que poderia estancar a sangria, a cruz de Cristo, porque a vida estava vazando, irmãos. Ele precisava de uma palavra, irmãos, a palavra da cruz, para trazer os irmãos de volta à normalidade, para reconciliar esses 4 grupos de irmãos. Ele tinha que reconciliar esses irmãos que estavam debatendo, estavam brigando, degladiando, estavam em contendas, porque Paulo falou para que não haja contendas entre vocês. Eu rogo que não haja coisa, mas estava tendo. Por quê? Porque os de Paulo brigavam com os de Apolo com os de Cefas, os de Festo brigavam com os de Cristo brigava com os de Paulo, os de Cristo também eram briguentos. Tá certo, irmãos? Uma confusão na igreja. E Chloe escreveu tudinho lá para o Paulo, a irmã Chloe, como as irmãs são importantes na igreja. E Paulo não é aquele que fala assim, fiquei sabendo. Paulo dá o nome da pessoa. Então, muitas vezes a gente vai falar com uma pessoa, ouvi dizer isso. Isso não é correto. Fale quem falou. Se você não tem coragem de falar quem falou, não fale nada. Tá certo? Então, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Vamos ver se Paulo sabia alguma coisa mesmo. Vamos entrar aqui em 2 Coríntios capítulo 12. Vamos ver se ele sabia, se ele não sabia nada, tá? Vamos ver, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, Paulo falando, passarei as visões e revelações do Senhor.
Olha, Paulo teve visões e revelações do Senhor, mas não foi revelaçãozinha não, irmãos. Não foi visãozinha não, tá certo? Conheço um homem, ele está falando dele mesmo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás. Aqui, irmãos, ele escreveu essa carta por volta do ano 60 depois de Cristo. 1 Coríntios por volta do ano 59. 2 Coríntios por volta do ano 60 depois de Cristo. Conheço um homem que há 14 anos atrás, da ano 46, depois eu vou falar algo para vocês sobre o que aconteceu no ano 46. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Você consegue acreditar que Paulo era fora da curva mesmo, irmão. Paulo era diferenciado, irmãos. Paulo, irmãos, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Sabe o que tem no terceiro céu? O trono de Deus. Sabe o que ele viu? O trono de Deus. Sabe quem que ele viu que estava sentado lá? Jesus. Ah, Jesus, você apareceu para mim lá em Damasco, né? Eu te encontrei a primeira vez. Ah, que bom te ver pessoalmente agora, novamente. Muito bom, você continua a mesma pessoa, não envelheceu nada. Tá certo, irmãos? Ele viu o trono de Deus no terceiro céu, irmãos. Foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei como aconteceu isso, Deus sabe. E sei que esse tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. É outro lugar, não é o terceiro céu. O paraíso fica no coração da terra. No lugar onde são as pessoas que morreram. Aquele ladrão, que chamam-no de o bom ladrão, né? Chamam-no de o bom ladrão ali, né? Aquele ladrão que estava do lado, um era ruim, e o outro repreendeu aquele que era ruim, né? Tá certo? Aí, ele falou para Jesus, lembra-te, quando estiveres no paraíso, acho que foi alguma coisa assim, né? Como que é? Ele falou, lembra-te quando estiveres no reino, né? É isso, né? Aí Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ele morreu, ele foi proclamar a vitória dele lá no paraíso, na região boa, né? A região boa, os irmãos estão lá, os que têm a vida de Deus estão lá. E aqueles que não, os incrédulos que não receberam, estão no outro lado, tá certo? Isso tudo está na Bíblia, não temos tempo de falar hoje. Agora, aí, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Mas Paulo, ele falou uma coisa, irmãos. Vamos ver aqui rapidamente, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Paulo falou alguma coisa, ele deixou alguma pista para nós, tá certo? Do que ele viu lá no paraíso. Filipenses 1, 21. Paulo fala, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Versículo 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir, quer dizer, ir para o paraíso, de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Entenderam, irmãos? Ele deu uma pista para a gente não temer quando a gente partir dessa vida. Para onde nós vamos? É um lugar incomparavelmente melhor. Não tenha medo. É como Lázaro que estava reclinado no seio de Abraão. E uma vez eu perguntei para o irmão Dong, como que é esse negócio aqui de Lázaro? Está reclinado no seio de Abraão, lá no paraíso, né? Ele falou assim para mim, Hamilton, você não sabe, você nunca leu Filipenses? Ele não falou isso para mim, né? Ele falou assim para mim, Hamilton, é o seguinte, falou, conversando com ele, né? É que Jesus está ali, porque ele está reclinado no peito de Jesus. Ali é um lugar de amor. Ele falou isso para mim, eu não esqueço disso. Voltando então, irmãos, versículo 7 de 2 Coríntios capítulo 12, 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, olha só, primeira parte, a grandeza das revelações. É isso que eu quero que você saiba, que Paulo decidiu nada saber, mas ele sabia muito. Ele conheceu muito, porque há 14 anos atrás, ele esteve numa cidade
salvo engano, chamada Icônio. Eles pregaram o evangelho, foi em Listra. Eles pregaram o evangelho em Listra, tá certo? A cidade de Timóteo, Eunice, né? e Loite, tá certo? Ele pregou ali o evangelho, mas os judeus que vieram de Antioquia da Pisídia e vieram de Icônio, os judeus, perseguindo Paulo, o apedrejaram, irmãos. E a Bíblia fala ali, em Atos capítulo 14, que Paulo foi dado como morto, mas não foi dado como morto. Paulo morreu. Paulo morreu. E tem historiadores que realmente falam que Paulo morreu mesmo. Tá? Mas aqui fala que foi dado como morto. Mas quando ele fala 14 anos atrás, do ano 60 vai dar justamente na primeira viagem apostólica de Paulo, quando ele estaria passando por Listra, a cidade de Timóteo. Tá certo? Eu creio, irmãos. Por quê? Porque Paulo foi arrastado como morto para fora da cidade e lançado no lixão da cidade, onde eles lançavam animais mortos. Onde o lixo estava lá e os animais mortos estavam lá. Tá certo, irmãos? Então, eu creio que naquele momento, Paulo, então, ele fez essa viagem universal até o terceiro céu, tá certo? E foi ao paraíso e conheceu tudo. Porque as épocas estão em harmonia. Tá bom, irmãos? Quer dizer, eu creio assim, né? A gente vai saber se é isso mesmo, tá, irmãos? Tá certo? Versículo 3, capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo estava sozinho, no meio daqueles gregos filosóficos da cidade. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Quer dizer, eu não estava lá para induzir ninguém. E não era sabedoria humana, mas era em palavra poderosa, poder do Espírito, em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Essa foi a experiência, o testemunho dele, quando chegou em Corinto. Seguindo agora, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Quer dizer, a sabedoria que eu conheço não é a sabedoria dos gregos filosóficos, é Cristo, sabedoria de Deus, poder e sabedoria de Deus, como ele fala aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, ele fala, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, expomos sabedoria entre os maduros, entre os experimentados, quer dizer, entre os irmãos crescidos em vida, mas não entre vocês, coríntios. Por quê? Porque vocês são infantis. Vocês, como fala em 1 Coríntios capítulo 3, parte B, final, vocês são crianças em Cristo. Não, porém, a sabedoria deste século, versículo 6 ainda, que é essa sabedoria do século, que é essa filosofia, essas coisas todas. Nem a dos líderes ou poderosos dessa época, que na tradução original, no grego, é que está desaparecendo. Então, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos ou líderes desta época, que está desaparecendo, quer dizer, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que é Cristo, o mistério de Deus, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos, que nenhum desses poderosos deste século, esses líderes, quem são esses líderes? São os governantes romanos, o Império Romano. São os líderes religiosos, o Sinédrio, os fariseus, os escribas, os saduceus, o Sinédrio. Esses são os líderes desse século a quem Paulo se refere. E também os líderes intelectuais, os filósofos gregos. Então, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Agora o versículo 8, que eu estou no 8, né? Sabedoria essa que nenhum dos poderosos, desses poderosos deste século, conheceu. Eles não sabem essa sabedoria que eu estou falando, que é Cristo. Eles não sabem. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Eles não sabem. Por que eles não sabem? Porque o coração deles é um coração duro.
porque eles têm as opiniões deles, os conceitos deles, a formação deles, o currículo deles, a educação deles, as tradições deles. Eles não estão dispostos a ceder 1 milímetro. O coração é um coração duro, coração de pedra, irmãos. Por isso, eles não conhecem a sabedoria de Deus, que é Cristo. Vamos ver juntos agora o versículo 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, por que esses poderosos, esses líderes, esses judeus, o Sinédrio, os do Império Romano, os romanos, os de Roma, por que esses filósofos gregos, eles não sabem nada, irmãos? Eles não sabem nada, irmãos. Por quê? Porque aqui fala, irmãos, que o coração deles é um coração humano, é algo que é impenetrável. Fala que nem jamais penetrou em coração humano, coração duro, é algo impenetrável. É duro, irmãos. É algo impenetrável. Não é um coração aberto. Não é um coração que se abre para conhecer. Por isso eles não podem ver, por isso eles não podem ouvir aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Eles não sabem, eles não conhecem, porque eles são fiados, alicerçados, tem como base o eu sei deles. Eu sei, eu sei, eu sei. E muitas vezes nós somos assim. E esse nosso eu sei, ofusca a nossa visão. Nos torna pessoas míopes, pessoas sem revelação. É aquele homem que estava sendo curado por Jesus, né? Jesus lavou os olhos dele. Está vendo alguma coisa? Eu estou vendo homens como árvores. Às vezes nós somos assim. É uma miopia danada. Não conseguimos ver as coisas direito. Ou às vezes somos quase cegos. Por quê? Irmãos, a questão de ver, a questão de ouvir, depende de como está o seu coração. Você fica em si mesmo? Você é alguém em si mesmado? Você tem a sua opinião, o seu conceito, você não abre mão dele? Talvez vocês estejam, ou um ou outro, vendo homens como árvores. Por isso que Paulo escreve isso aqui. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, porque não penetra no coração humano, jamais, nunca, porque o coração é duro, não consegue ver o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, o mais importante disso é a condição do teu coração. Como está o teu coração? Suas mágoas, seus ressentimentos, corações facciosos, coração com preferência, contencioso, cheio de opinião, fala diferente. Irmãos, vamos promover a unidade entre nós. Eu falo aqui, os irmãos da igreja de Piracicaba, mas todos os que estão nos assistindo pelo YouTube, essa palavra precisa tocar o seu coração. É para você também que nos acompanha pela internet, pelo nosso canal da igreja em Piracicaba. Aí a pessoa de fora pensa que a igreja de Piracicaba está um caos, né? Não, não é isso não. Tá certo? Nós estamos seguindo, mas nós precisamos ser transformados. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, de estágio em estágio, mas ainda há um caminho a ser percorrido. Mas eu quero dizer para vocês aí que estão vendo de casa, e também para os irmãos aqui presentes, que nós já temos visto algo, e que nós já temos ouvido algo, porque o nosso coração não é um coração duro, mas um coração que se abre. E temos visto o que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Deus preparou o melhor. O que Deus preparou, irmãos? O melhor, o que é o melhor? Ruas de ouro, praças de ouro. Todo mundo pensa isso, né? Eu vou para as ruas de ouro, praças de ouro, lagoa de ouro, peixe de ouro. Eu vou para Nova Jerusalém, ruas de ouro. Irmãos, o que Deus tem melhor para nós é o seu Filho Jesus Cristo.
Você quer ter a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus como Paulo teve? Escancara o teu coração. Abre para valer o teu coração. Para conhecer Cristo de verdade. Aí o irmão perguntou na sexta-feira, né? O que Cristo é para você? Eu falou Salvador, irmãos. O outro falou Salvador também, irmãos. Tudo bem, Salvador, né? É bom ser Salvador, né? Mas Cristo é muito mais que Salvador, irmãos. É muito mais que o Salvador, irmão. O conhecimento de Cristo é um conhecimento excelente, irmãos. O conhecimento de Cristo é um conhecimento superior, irmãos. É um conhecimento que fez Paulo perder o que ele tinha, entre aspas, que ele considerou lixo. O chamado background que ele tinha, o antecedente que ele tinha, que era um profundo conhecedor da lei, um cidadão romano que conhecia a filosofia grega. Ele morou, irmãos, ali em Corinto, ele ficou 1 ano e 8 meses, ele viu que a parada ali era séria, irmãos, a coisa não era brincadeira não, aqueles filósofos gregos ali, entendeu, irmãos? Ele sabia, mas ele considerou lixo, ele abriu o coração, então ele teve um conhecimento excelente, um conhecimento superior. Você sabe por que você não consegue entregar coisas para Deus? Porque o seu conhecimento de Cristo não é superior, porque você ainda conserva certas coisas no seu coração. Irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração, jogar no lixo conceitos, opiniões, razões, a minha racionalidade, a minha mente. Jogue tudo no lixo, jogue tudo fora. Abre para valer o seu coração, faça valer a pena viver a vida da igreja hoje. Tenha uma consagração genuína, se entregue verdadeiramente para o Senhor. Eu quero falar uma coisa para os jovens agora. O jovem está aí trabalhando, muito trabalho, muito atarefado. Eu vou falar para os jovens agora que trabalham muito. Não dê o resto para o Senhor. Você sabe por que o dia tem 24 horas? Sabe por que Deus fez o dia ter 24 horas? É porque 24 horas é o bastante para você ter comunhão com Ele. 24 horas é o bastante para você ter comunhão com Ele. E aí tem irmãos que trabalham, jovens, são enganados e amenizam às vezes a questão da consciência. Eu estou trabalhando muito, eu tenho filho, eu tenho criança, eu tenho a esposa e tudo mais, tal. Eu não tenho tanto tempo. O tempo é prioridade, meu caro. Tempo é encargo. Se você tem encargo, nas 24 horas que Deus deu do dia para você, você vai encontrar tempo para servir o Senhor. Não dê o resto para o Senhor. Não dê o resto para o Senhor. Porque um dia nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo e você vai tomar uma portada na cara. O que você vai falar para o Senhor? Eu te dei talento, eu te dei dom. E o que você fez com o talento e o dom? Se justificando que tinha família, que tinha filhos. Se entregue para o Senhor, meu irmão. Minha irmã, se entregue para o Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue, escancar o seu coração, para que você possa ver, para que você possa ouvir. Se você quiser ver, verdadeiramente, se você quiser ouvir genuinamente, o que Deus preparou, o Cristo que Deus preparou para você, sabe que Cristo é esse no versículo 10? As profundezas de Deus. Se você quiser ver isso, você precisa ter um coração correto, um coração aberto. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Amém, irmãs? Vamos nos entregar para o nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. Versículo 10. Mas Deus não o revelou pelo Espírito. Aqui é tanto o Espírito de Deus, mas é o Espírito unido ao nosso Espírito. Os dois Espíritos, humano e de Deus. Mas Deus não o revelou pelo Espírito. Por que Deus nos revelou pelo Espírito? Porque nós precisamos exercitar o nosso Espírito para poder ter revelação. Porque o Espírito a todas as coisas sabe, sonda, investiga, esquadrinha, prescruta. Tá bom, irmão Tito? Tá bom, né? Até mesmo as profundezas de Deus. Até mesmo as profundezas de Deus, que é Cristo. Por isso, irmãos, não há nada melhor para Deus do que preparar Cristo, o Filho de Deus, para nós. Amém, irmãos? Com tudo que Ele é, com todas as suas virtudes
elevadas, humanas elevadas, seus atributos divinos, irmãos. É incomparável como nós cantamos. É incomparável, irmãos. É inigualável. As profundezas de Deus é Cristo. Perdoe aí, irmãos, o português, mas é isso mesmo. Cristo é as profundezas de Deus. Amém, irmãos? Agora, irmãos, para finalizar, eu vou passar para o versículo 14. Ora, o homem natural, que é o homem almático, o homem anímico, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, são tolice. Então ele não vê, então ele não ouve, então ele não sabe o que Deus tem preparado para ele. Tá certo, irmãos? Ele não sabe, porque o coração dele é duro, ele é anímico, ele é natural, ele é almático. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, discernir aqui significa buscar diligentemente a verdade. A palavra é anacrino. Anacrino. Essa é a palavra. É buscar diligentemente a verdade até encontrá-la. É não ficar satisfeito com o que te falaram. Hoje tem muito zum, muita baboseira, estão falando aí. Busque o Senhor. Busque a verdade. E a verdade vai te libertar. Amém, irmãos? Versículo 15. Porém, o homem espiritual, irmãos, o homem espiritual é aquele que exercita o seu espírito, é aquele que tem a revelação, é aquele que vê, é aquele que ouve, tem olhos para ver, são olhos espirituais, são ouvidos espirituais, tem um coração de carne, um coração aberto. Amém, irmãos? Um coração tratado. Amém? Então, ele pode ter a revelação. Esse homem é homem espiritual, porém o homem espiritual julga todas as coisas, discerne, a mesma palavra é anicrino aqui também, discerne, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado, não é analisado por ninguém. Tá certo, irmãos? Esse é o homem espiritual. Quem que é o homem espiritual? Versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem espiritual tem a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? A mente de Cristo é ter a mente de Cristo é saber o que Jesus sabe. Ter a mente de Cristo é conhecer o que Cristo conhece. Adilson Spolidoro, eu não entendo nada de balduco, não entendo nada como chama, torrada, nada de empregado. Eu sei que é muito mais, irmãos. Eu sei que o seu serviço é muito mais do que eu estou falando, me perdoe aí, mas você está aqui na frente, é um exemplo. Eu não sei o que está na sua mente. Se eu soubesse o que está na sua mente, eu teria a mente do Adilson. Eu ia saber tudo da empresa dele que ele trabalha. Tudo. Hã? É melhor não. Então, quero que você saiba o seguinte, que ter a mente de Cristo é você saber o que Cristo sabe. Ter a mente de Cristo é você conhecer o que Cristo conhece. E para isso você precisa ver e você precisa ouvir. Veja, irmãos, está tudo conectado. Então, para isso você tem que ter um coração aberto. Amém, irmãos? Eu paro por aqui, então. Amém. Amém. Nós vamos dar oportunidade para alguns irmãos compartilharem. Hoje nós vamos ter feijoada depois, né? Acho que a maioria dos irmãos vão comer aqui, então vamos poder compartilhar um pouquinho, tá? Mas sejam breves, sejam rápidos, sejam prontos. E eu queria, antes de abrir para os irmãos, dar boas-vindas a alguns irmãos, algumas pessoas que estão nos visitando aqui. Oswaldo Martim,
Quem que é Oswaldo? Oswaldo, seja bem-vindo, Oswaldo. Vai receber um presentinho também da igreja, tá bom? Bianca. Bianca ali também. Vai receber. Seja bem-vinda, Bianca. Essas palmas querem dizer sejam bem-vindos. Amém. Estamos felizes. Isso. Josiane. Quem é Josiane também está ali. Seja bem-vinda. Me entregaram aqui também Bernadette e Jorge. Não sei se são visitantes, se são, né? Mas são irmãos que há algum tempo a gente não tem visto nas reuniões. Mas é tão bom vê-los, tá bom? Oh, palmas. Nosso coração está alegre por isso. Eu queria dizer também que temos irmãos aqui de várias outras cidades que hoje estão aqui. Eu vou chamar. Eu peço para os irmãos ficarem em pé, né? Tem irmãos de Sumaré, não tem? Irmãos de Sumaré, por favor, fiquem em pé. Olha lá, de Sumaré. Permaneçam em pé, permaneçam em pé. Olha lá. Irmãos de Rio Claro também permaneçam em pé. Irmãos que moravam aqui, estão morando em São Paulo também, por favor. Patrocínio também tem, né? Patrocínio. Minas Gerais. Então é Daniel e Daniel, tá? Os Daniéis estão aqui também. Ribeirão Preto também tem. Tem irmãs de Jundiaí também que vieram para cá. Amém. Tem mais algum irmão que não mora aqui em Piracicaba? São Carlos também. São Carlos também. Amém. Aleluia. Eu queria também introduzir os irmãos Márcio e a Patrícia. A Patrícia está aí também, né? O Márcio e a Patrícia não eram de Piracicaba, tá certo? Mas agora são de Piracicaba. Então pode ficar em pé também. Onde vocês estavam mesmo antes? Guaratinguetá. Agora estão em Piracicaba. Amém. E os irmãos que são de Piracicaba. Obrigado, irmãos, obrigado. Realmente é uma festa. Irmãos, eu queria dizer o seguinte: reunião da igreja, a gente precisa ter um conceito adequado. Reunião é festa. É festa. Tem comida? Tem bebida? Tem alegria? Tem suprimento? É festa. Irmãos, é festa espiritual. Esses dias eu até falei para os irmãos, né? Você vem para a reunião da igreja, você não pode vir como você vai para uma academia, depois tira uma fotinho lá e fala assim, tá pago. Não é isso que fazem? Irmãos, não é que tá pago. Irmãos, esse é o nosso lugar. Esse é o nosso desfrute. Nós estamos aqui para desfrutar. No Antigo Testamento o Senhor falou, vamos fazer 3 festas. Qual foi o termo que o Senhor usou? Festa. Irmãos, nós celebramos aqui uma festa ao Senhor. E junto com os irmãos. Amém? Então vou chamar alguns irmãos aqui para dar a sua porção aqui nos microfones. Podem vir agora rapidamente e ser curto e vivo. Amém? Vamos lá, rapidamente. Ó Senhor Jesus, Senhor, louvado seja Deus, porque a reunião da igreja é porque o Senhor nos libertou para celebrar uma festa. E também que Paulo, ele tinha um viver de cruz, e ele falava Cristo crucificado.
falava a palavra de Deus. Amém. Nós ouvimos essa manhã, será que Paulo era sábio? O homem não tinha para ninguém, não é isso? Em tudo ele se avantajava. Mas quando ele foi a Corinto, ele falou, decidi nada saber, senão Cristo e este crucificado. Irmãos, porque ele de fato teve a revelação do mistério de Deus, que é Cristo, no qual estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Irmãos, o que nós ouvimos hoje de manhã é para os que amam o Senhor. Amém. É para os que têm um coração aberto, dilatado, não é isso? Alargado para o Senhor. E realmente, irmãos, depende de tudo do nosso coração. Aquilo que nós vemos depende do nosso coração. Aquilo que ouvimos também, aquilo que falamos também, irmãos. Por isso, são bem-aventurados os nossos olhos, porque nós vemos. E os nossos ouvidos, porque nós podemos ouvir, porque o nosso coração é adequado. Amém. Se não for adequado, tem que ficar adequado. Amém. Amém, aleluia. Senhor Jesus. A gente viu sobre o apóstolo Paulo, né? Ele foi chamado pela vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. E ele considerou tudo como perda, tudo como refúgio. Ó Senhor Jesus. E eu, na minha experiência, irmãos, quantas coisas eu ainda considero. Eu estou vindo de um mês, confesso para os irmãos, difícil, de perdas de reuniões. Quanto que a minha mente ficou vagando por aí, irmãos. Mas aleluia, porque eu posso retornar ao Senhor. Eu quero que o Senhor seja prioridade na minha vida. Eu preciso que Ele seja a prioridade, que Ele seja a primícia na minha vida. Eu não quero ficar considerando coisas ao meu redor. Eu quero também ter um coração reto, um coração absoluto ao Senhor. Porque depois o Hamilton falou que eles não ouviram e nem viram por causa da dureza do coração. Que eu possa ter um coração sensível, ter um coração alargado para ouvir a palavra do Senhor. E também Paulo foi alguém separado, antes mesmo de nascer. Nós também, irmãos, o Senhor escolheu a cada um de nós. Amém. E que essa escolha possa valer a pena, porque o Senhor conta conosco para a sua volta e para a edificação da sua igreja. Louvado seja o Senhor. Amém. Ali no capítulo 2, que nós acabamos de ler, ali em 1 Coríntios, ele começa esse versículo 1, ele usa um termo muito importante, ele fala assim, anunciando o testemunho de Deus. Irmãos, testemunho de Deus pressupõe assim, se você fala testemunho, vai falar de coisas complicadas. Né? Testemunho de Deus, não está falando de alguém, está falando de Deus. Mas ele fala assim, nada vou falar entre vocês a não ser Cristo e este crucificado. Amém. Irmãos, o testemunho de Deus é absolutamente contrário à mente do homem. É por isso que ele fecha esse capítulo falando, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Irmãos, ter a mente de Cristo é ter a mente fechada para todas as outras coisas. Eu tenho percebido isso, que o testemunho de Deus, irmãos, o testemunho de Deus é o que as pessoas estão procurando por aí. As pessoas usam um termo, reavivamento. Não é? A gente precisa de um reavivamento. Reavivamento é o testemunho de Deus. O testemunho de Deus é o que reaviva o espírito do homem. O testemunho de Deus, irmãos, o próprio Cristo, é o que dá vida na igreja. Não é? Não tem outra coisa. Não tem palavra profética, não tem grito de guerra, não tem relincho de nada. Irmãos, só tem uma coisa, Cristo e esse crucificado. O testemunho de Deus é uma pessoa, essa pessoa é o próprio Deus, e é Ele crucificado. Como o irmão compartilhou, Cristo crucificado anula tudo, irmão, tudo. Quem esteve aqui, quem participou da reunião de sexta-feira, assistiu, sabe do que foi falado, não é? A cruz, irmãos, a cruz é o testemunho de Deus. Você quer ver o testemunho de Deus? Você quer ser reavivado? Vai para a cruz. O que eu tenho percebido é isso, irmão. Quanto mais você permite que a cruz... Você não pode falar assim, eu vou para a cruz, porque você não vai, a cruz vem. Não é? A cruz vem. Né? Porque não é você que escolhe. Eu não escolho nada, eu nem tenho essa capacidade, porque se eu tivesse, eu ia fugir da cruz. Não é? Esse é o conceito do homem, que é ruim, é um negócio difícil. Irmãos, quando Paulo está ali, que vê toda aquela bagunça em Corinto, porque era uma bagunça mesmo, né?
ele fala assim, entre vocês eu só vou falar de uma coisa, de Cristo e ele crucificado. Irmãos, que maravilha. Você vê a opinião entre nós nos últimos meses? Tem alguma opinião, alguma coisa diferente? Não tem, irmãos. Não é? Quanto tempo, irmão, quanto tempo a gente perde, às vezes, tendo opinião, e às vezes você não fala a sua opinião, mas o que está dentro de você bloqueia você de receber o que Deus tem para falar. Às vezes ninguém sabe a sua opinião, ninguém sabe a minha, ninguém sabe. Você não sabe o que eu estou pensando, mas o Senhor sabe. Né? E é isso, irmãos, quando eu não estou, vamos falar assim, alinhado com o Cristo crucificado, isso é uma pobreza espiritual tamanha, irmãos, que você se torna pobre, né? Apesar de ter tudo. Tudo o que nós temos, irmão, está aqui. Tudo o que nós temos, não tem outra coisa. Né? As pessoas querem tantas coisas, né? Querem paz, querem união, querem que todos tenham a sua opinião. Irmãos, nós não queremos nada disso. O que nós queremos é Cristo crucificado. Isso é precioso, irmãos. Quando eu toco nisso, irmão, eu falo assim, Senhor, obrigado. Senhor, eu só posso falar isso, irmãos, obrigado, Senhor. Cristo crucificado é o que Paulo deu. Porque Paulo era sábio, irmãos. Paulo era sábio. Né? Essa sabedoria ele recebeu do Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus, o que eu ganhei, o irmão falou, né, tanta palavra, né, revelação, tanta coisa maravilhosa, né, e eu ganhei muito na palavra prioridade, né, nós temos 24 horas no nosso dia, e qual é a prioridade que nós damos ao Senhor, né, e eu me lembrei, há um tempo atrás, a gente estava lendo o livro ainda, Comer o Senhor, e naquela noite, a minha reunião das entrelaçadas é 8h30 da noite, né? E naquela noite o Senhor falou muito comigo. Eu já tinha lido antes, saí com as irmãs ali, né? Ouvindo compartilhar delas. Eu tinha ganhado muito e eu senti o Senhor falando para mim, continue na minha presença, né? Após terminar a reunião, continue na minha presença. Só que daí eu pensei, não, eu vou mandar a foto primeiro, né? No grupo das monitoras. E quando eu mandei a foto, irmãs, naquele mesmo momento, eu recebi um vídeo. Eu entrei no vídeo e esqueci totalmente, sabe? Aquele chamado do Senhor. E eu fiquei 40 minutos. A hora que eu parei, que eu lembrei que o Senhor tinha me chamado, eu sentia, assim, usurpada mesmo, sabe? Por Satanás. E eu vejo, assim, quantas vezes acontece isso, né? No nosso dia. A gente é usurpado, né, pelas coisas do nosso dia, né, pelas coisas do mundo, né, na nossa mão agora, né, o mundo está na nossa mão, né, infelizmente. E assim, aí eu me voltei ao Senhor, né, mas eu vejo assim que naquele momento o Senhor ele queria me dar algo, porque eu sentia aquele chamado do Senhor, então ele queria, né, que eu tivesse o mesmo pensamento, a mesma mente dele, né, de orar conforme a vontade dele. Porque muitas vezes a gente vai orar e a gente quer orar só pelas nossas coisas, mas não, o Senhor tem, né, o desejo dele, né, e ele quer colocar isso no nosso coração, né, orar pelas causas, né, do Senhor, né, que é a igreja, né, e graças ao Senhor, né, porque eu me arrependi naquela noite e assim o Senhor me deu mais chances, né, porque a gente tem a nossas comunhão ao Senhor, né, no nosso dia, mas muitas vezes é meio superficial, né, irmãos? Então a gente tem que realmente colocar prioridade, sabe? E chegar ao Senhor e deixar o Senhor, o que o Senhor quer, né? Que eu ore, o que o Senhor precisa, né, nesse momento. Jesus é o Senhor. Amém. A verdadeira sabedoria é conhecer a Cristo. Amém, filho. Nós cantamos um hino que fala: quem pode pecados perdoar e a iniquidade retirar? Várias perguntas. Mas para todas as perguntas, uma única resposta: Jesus. Amém. A verdadeira sabedoria é Cristo. E eu me lembrei de Colossenses capítulo 1. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu não tenho muita coisa, mas eu descobri que nessa manhã, algo que é mais relevante, mais significativo eu tenho. Eu tenho Cristo. E a importância do nosso coração como o órgão que contata a Deus, que se relaciona com Deus, que vê a Deus. E aí eu lembrei de Efésios capítulo 1, a oração de Paulo. No versículo 15, ele começa
uma oração e o versículo 18 diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Que os nossos olhos possam ser iluminados. E quando nós recebemos a luz, nós sabemos de onde nós saímos, nós sabemos aonde estamos e sabemos para onde nós estamos indo. E a luz nos dá discernimento para saber qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Que dia a dia eu possa ter o meu coração iluminado, me voltar ao Senhor para ter comunhão com Ele. E ali em 2 Coríntios capítulo 3 fala, quando algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. E esse deles é o coração. Quando o nosso coração se converte, eu estou olhando para uma coisa, mas eu mudo de direção, eu me converto ao Senhor, o véu é retirado. E o que nós vemos? O Senhor é o Espírito. O nosso coração precisa se voltar ao Senhor. O meu coração precisa se voltar ao Senhor. E a experiência de Paulo é um encorajamento para nós. E o resultado aqui que ele fala em Filipenses capítulo 3, o versículo 9 é: e ser achado nele. Irmãos, eu quero ser achado em Cristo. Não vamos ser achados em nós mesmos. Quanto tempo eu perco sendo achado em mim mesmo? Eu preciso ser achado em Cristo. Isso não é algo que pode ser feito de uma forma superficial, mas é algo profundo. Eu não posso ser superficial no meu relacionamento com Deus. Eu preciso ser profundo nesse meu relacionamento, nesse meu conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus se resume a um item: Cristo. Por meio de Cristo nós conhecemos a Deus. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Eu fiquei sentada ali muito exposta com a palavra. O Senhor falou diretamente para mim todos os itens que o irmão Remilton foi falando. Tudo aquilo foi entrando em mim e ali o Senhor foi mostrando para mim que Ele precisa de mim. Hoje de manhã eu estava assim, triste para levantar, faz dias eu estava assim, não estava tendo uma comunhão boa com o Senhor, problemas, doença. E como o irmão falou, que a gente tem que escancarar o nosso coração. Quando você fica com o seu dor, uma ansiedade, uma dor no peito, será que parece que eu estou infartando, não é? Você começa a se contrair, começa a ficar, se fechar para o Senhor, e aquilo começa a doer o seu peito. E o Senhor, Ele quer que você tenha comunhão. Eu levantei, liguei o celular, ouvi a palavra do irmão Tito, a oração, e aquilo foi me limpando, e eu falei: Senhor, hoje eu vou te servir, e é uma honra. E hoje a cruz é nova, a cruz é restauradora. Então isso foi me alimentando, foi me fortalecendo, porque o inimigo começa a colocar coisas na sua mente que você não é capaz, que o Senhor deixou você de lado, Ele não está resolvendo as coisas, mas é tudo para deixar você desanimado. Então nós precisamos ter essa comunhão. Quando o irmão Remilton falou aqui, ó, irmãos, melhor coisa é vocês anotarem. Porque chega em casa, você lê e você é mais fortalecido. Amém. Você precisa de alguma coisa, você lê, relê e aquilo entra dentro de você. Isso aqui é um soro com toda a vitamina que vocês precisam. Amém. E aqui o irmão falou assim, Paulo teve uma experiência profunda com o Senhor. E Paulo abandonou tudo para se entregar a Cristo. Né? E eu vejo assim na minha experiência que eu tinha abandonado, mas eu comecei a resgatar as coisas ruins. As coisas não é ruins, as coisas da necessidade da nossa vida, mas que estavam me deixando fraca, me desanimando. Né? E eu orava e aquele negócio ruim que não saía. E daí eu falei, Senhor, eu preciso de Ti, preciso da Tua palavra, eu preciso me alimentar adequadamente. Até a alimentação física eu estava me alimentando mal. Você acredita? Eu estava comendo tudo errado, eu estava alguma coisa
ruim estava aqui. Mas o Senhor me limpou. Louvado seja o Senhor pela palavra. Irmãs, creia. Creio que a palavra nos salva todo dia, porque é o próprio Senhor falando conosco. E quando o irmão falou de unidade, eu senti tanta alegria, porque eu estou tão feliz na vida da igreja por essa unidade que está nos compondo, está nos restaurando. Como uma irmã outro dia colocou lá, eu escrevi, falei que nós somos mães dos filhos dos irmãos, e os irmãos da espiritual são como irmãos da carne, a gente ama todos, e eu fico muito feliz. E o Senhor hoje Ele deu a resposta, tudo que eu estava sentindo no meu coração, Ele colocou. Eu tenho que escancarar o meu coração, não olhar para as dificuldades, que o Senhor vai cuidar, mas me entregar totalmente ao Senhor. Amém. Eu quero só ler um versículo para os irmãos. Também quero escancarar meu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Está em Provérbios 4, 23. Amém. Vamos aos avisos. Primeiramente, as irmãs vão dar um aviso aqui, tá bom? Podem vir. Amém, irmãs? É com muita alegria que eu venho anunciar para vocês nosso segundo encontro de mulheres de 2024. Amém, irmãs? Nosso evento será dia 15/9, será um domingo, às 15 horas, 3 horas da tarde, aqui na Casa Rum, tá? Irmãs, e com um tema maravilhoso. Vamos ler juntas? Deus ouve a minha oração. Se você quer saber se Deus ouve a sua oração, precisam estar aqui, amadas, amém? Então, amadas, como sempre é anunciado, vai ter um valor que as irmãs já sabem, tá? Vai ser o Pix no CNPJ, que é da igreja, tá bom? Se você já faz parte do grupo das entrelaçadas, façam sua inscrição com a sua monitora do seu grupo, tá? Mande o comprovante para elas e elas que vão enviar para mim, tá? As monitoras. Se você não faz parte ainda do grupo, façam diretamente comigo, tá? E se alguma irmã precisa pagar via dinheiro ou cartão de débito, crédito, pode fazer comigo também, tá, amadas? Então não se esqueça, é dia 15, só que as inscrições é até dia 8/9, tá bom? Irmãs, vamos participar. Depois o nosso vai ser preparado com muito carinho, como as irmãs já conhecem já. Nós vamos ter um café depois gostoso para termos comunhão umas com as outras, tá bom? As suas convidadas precisam também fazer as inscrições, tá? Fazer o pagamento, tá bom, amadas? Então, 15/9, as inscrições até... Muito bem, qualquer dúvida pode me procurar e procurar as monitoras, tá bom, amadas? Amém. Amém, irmãos. Aqui no local de reuniões, nós temos o setor de achados e perdidos. O setor ele é permanente, né? Mas os itens desse setor eles precisam ser resgatados, né, irmãos? Esses itens eles ficam no almoxarifado. Quem não conhece o local exatamente, pode procurar a irmã Conceição, que ela vai te direcionar. Após o nosso evento das férias com Jesus, esses itens, né, foram se acumulando. Nós já fizemos uma primeira divulgação, né, para que os pais pudessem retirar, mas mesmo assim esses itens continuam aumentando, acumulando lá no Achados e Perdidos. Então, por conta disso, hoje, após aqui o término da reunião, na sala C, esses itens vão estar expostos. Então, nós solicitamos, né, que os pais, que os irmãos deem uma passadinha ali, já na segunda sala, descendo as escadas, para que possam retirar esses itens. Se porventura, né, eles não forem resgatados, eles serão doados. Amém? Operação Resgate. Amém. Então, alguns avisos, irmãos. Quero falar, hoje à tarde tem comunhão dos adolescentes e jovens, vai ser na casa do Ari Cardoso. E às 17 horas tem a reunião dos jovens, vai ser lá. E também os jovens casais também podem participar.
Qualquer coisa pode perguntar para o Mateus, tá bom, Mateus? Pode perguntar para os jovens aí, mas os jovens casais também estão convidados para participarem dessa comunhão. Ó Senhor Jesus. Eu tenho alguns pedidos de oração aqui, depois vou passar para os irmãos. Mas para agilizar na questão do almoço, irmãos, muitas vezes os irmãos dão o nome e tal, e podem também fazer Pix, já pagando o valor das reservas, tá certo? E aí agiliza, é só apresentar depois no caixa lá, e o irmão entrega os tickets, a coisa já fica bem agilizada. Então, depois da reunião, se os irmãos já quiserem fazer o Pix é o mesmo, se quiser projetar aí, da igreja em Piracicaba, tá certo? É esse Pix aí. 48-659-171-0001-53, tá certo? Esse é o Pix, vocês podem fazer já, e aí pegar o ticket da refeição lá. Amém? Ó Senhor Jesus. Alguns pedidos de oração, irmãos. Lembrar do Bertinho. Bertinho está hospitalizado, está um pouco agitado, tá certo? Mas está aberto para visitação também. É da 1 até as 8 da noite na Santa Casa. Orar pelo nosso irmão Sidney também. Ele vai precisar fazer hemodiálise, né? Tá bom? Então, vamos orar pela sua saúde também. E o irmão Ivari também pediu oração. Deu problema no ciático, ele queria estar aqui, mas não pôde vir por causa desse problema aí. Tá? Mas está acompanhando a gente. Acho que todos os irmãos aqui estão acompanhando a gente, tá? Então vamos orar, irmãos. Vamos orar por esses irmãos. Vou pedir para quem orar aqui. Pode vir orar, Neto, por favor. Vem orar por nós aqui. Senhor Jesus, obrigado pela essa reunião, toda a tua palavra, o Senhor dispensou para nós. Senhor, realmente o nosso coração possa se escancarar para Ti. Ó Senhor Jesus, também, Senhor, rogamos a Ti, Senhor, por essas situações dos irmãos, Senhor, nosso irmão Bertinho, Senhor, cuida do nosso irmão, tira toda a agitação. Ó Senhor Jesus, cuida daquele irmão, todo o conforto que ele precisa. Senhor Jesus, cuida da nossa irmã Eliana, tem despendido tempo ali com ele. Cuida, Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, ele ama os irmãos, ele tem falado isso para nós. Cuida do nosso irmão. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, também, Senhor, esses momentos que o Sidney está passando, cuida também do nosso amado irmão. Ó Senhor Jesus, guarda a sua saúde. Senhor Jesus, que ele confie no Senhor. Senhor Jesus, que a sua mente esteja em Ti. E, Senhor, abençoa tudo na vida desse irmão, todo esse tratamento. Ó Senhor amado, também, Senhor, cuida do nosso irmão Ari, do irmão Ari, Ivari. Senhor Jesus, Senhor, cuida, Senhor. Aleluia. Senhor, ele está nos acompanhando, está recebendo todo o fluir dos irmãos. Senhor, tu flui do Espírito através dos irmãos. Senhor, mas, Senhor, rogamos a Ti pela sua saúde, Senhor, pelo seu nervo ciático. Senhor, cuida do nosso irmão. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia pela vida dos irmãos. Rogamos a Ti pela saúde deles. Jesus é o Senhor. Amém. Ivari nos acompanha, está escrito ali no YouTube, Ari. É Ivari, amém. Só para não confundir que tem outros aristas. Amém. Irmãos, também queria recomendar para os irmãos, na sexta-feira nós falamos, teve irmão que já pegou, já leu e está recomendando também a leitura desse livro aqui, ó, Plano de Deus e os Vencedores, do Otmani, tá bom? Os irmãos podem passar no serviço de literatura.